pessoal. Eu sou o professor Cláudio Marcelo e na aula de hoje nós trataremos sobre a influência de alguns tributos sobre a compra e a venda dos estoques. É um assunto bastante importante porque, principalmente para aquelas pessoas que estão estudando algumas disciplinas da área de contabilidade, às vezes não conseguem compreender muito bem a influência que os tributos têm sobre compras e vendas. Então, nós trataremos um pouco de teoria e um pouco de exemplos práticos. Vamos lá estudar um pouquinho sobre esse assunto? Então, iniciaremos falando um pouco sobre a parte mais conceitual do IPI e do ICMS, né? Então, como imagino que muitos dos senhores saibam, o ICMS, a sigla, né, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, este é um imposto chamado de imposto estadual, ou seja, a legislação ela ocorre por estado, né? Não é uma legislação única para o Brasil todo. Cada estado acaba regulamentando a sua legislação local sobre o ICMS. Já o IPI, que ele é tratado como Imposto sobre o Produto Industrializado, ele tem uma legislação federal, ou seja, a mesma legislação ela teria validade para o território nacional como um todo. Em relação a esses dois tributos, o importante é saber se o contribuinte, né, aquela empresa que ela emite as notas fiscais, se ela é contribuinte ou não dos tributos. O que nós temos então, né? Quando uma determinada entidade ela é contribuinte tanto do ICMS quanto do IPI, ela tem o direito de recuperar esses tributos na medida que ela efetua compras de mercadorias ou produtos. Mercadorias seria mais voltado para aquelas entidades relacionadas ao comércio. E aquelas entidades que são indústrias ou equiparadas a indústrias, elas acabam tendo produtos e não mercadorias. Este direito de recuperar nas compras, então, ele acaba sendo contabilizado dentro do ativo circulante e a conta que vai representar esses direitos de recebimento, o nome tem esta nomenclatura. ICMS a recuperar, ativo circulante, e IPI a recuperar também no ativo circulante. Ressaltando que se uma empresa for indústria, ela pode recuperar tanto o ICMS quanto o IPI. E, ao passo que se ela for um comércio, ela só recupera o ICMS. Este mesmo contribuinte, então, quando ele for efetuar a venda das mercadorias ou dos produtos, ele tem a obrigação de pagar tanto o ICMS quanto o IPI. Sendo uma indústria, né? Neste caso, então, esses registros eles acabam sendo contemplados em contas do passivo circulante, denominadas de ICMS a pagar e IPI a pagar. Então, sendo indústria, terá ICMS a pagar e IPI a pagar. Sendo apenas comércio, ela terá somente o ICMS a pagar. E na medida, então, que ela gera os valores a recuperar e os valores a pagar, no final de um determinado período de apuração, deverá verificar se tem mais impostos a recuperar ou mais impostos a pagar, o que é chamado da apuração tributária do ICMS e do IPI. É um confronto que acaba sendo realizado entre as contas de ativos, os saldos das contas de ativos e os saldos das contas de passivos. Para ficar mais claro, com um exemplo numérico dessas condições, vamos imaginar então um exemplo de contabilização do IPI e do ICMS na compra e na venda de mercadorias, tá? Partindo-se do princípio então que a nossa empresa, na verdade, ela é comercial, porque ela acaba tendo o que ela comercializa são mercadorias e não produtos. Mas esta empresa que ela é comercial, vamos, numa situação hipotética, imaginar que ela comprou de uma indústria. E aqui então teria uma simulação simples de uma nota fiscal. A indústria nos vendeu o produto X. Este produto ele tem um valor de R$ 1.000. Essa indústria ela é contribuinte do IPI e tem a tributação de 10%. Então, desse R$ 1.000 terá R$ 100 de IPI. E ela também tem o ICMS.
a base de cálculo é o próprio R$ 1.000, e vamos supor que a alíquota do ICMS seja de 18%. Então, nessa nota fiscal, teria ICMS de R$ 180. Então, eu, como um comércio, eu posso recuperar os dois tributos, IPI e ICMS? Não, né? Na verdade, eu só posso recuperar o ICMS, porque eu não sou contribuinte do IPI. Neste caso, a contabilização, então, desta compra ficaria desta maneira. Imaginando que eu comprei a prazo, então eu teria um valor a crédito, né, o fornecedor de R$ 1.100, que é o valor total da nota fiscal. Eu teria o direito de recuperar o ICMS, por eu ser contribuinte. Quando eu vender, eu destaco o ICMS na minha nota fiscal. Então eu sou contribuinte, eu tenho uma inscrição estadual junto à Receita Estadual, e aí me dá o direito de recuperar R$ 180, que ele acaba sendo registrado lá no ativo circulante, ICMS a recuperar. E o valor líquido das mercadorias será o valor do total que eu devo ao fornecedor menos o ICMS. E aí deu R$ 920 no ativo circulante. Agora imagine que eu comprei da indústria, ela, quando saiu de lá, era um produto para a indústria. Quando chegou para mim, né, que eu já contabilizei este item como uma mercadoria, e agora eu vou efetuar uma venda. Vamos imaginar que nós vendemos, né, nós somos um comércio, e vendemos esta mercadoria, todo o estoque que eu tinha de mercadorias, e eu vendi por R$ 1.500. Então, na minha nota fiscal, por eu ser um comércio, não haverá o destaque, né, a contribuição ao IPI, porque eu não industrializo nada, né? Eu compro algo e revendo. Neste processo, então, eu terei ICMS de 18%. Então, a minha venda, o valor de R$ 1.500, sobre estes R$ 1.500, eu terei 18% de ICMS, que dará o valor total do ICMS de R$ 270. A contabilização completa desta venda, né? Sempre relacionando as contas ali, eu gosto de trabalhar com pares de contas, né? Então, primeiramente, reconhecendo efetivamente ali o valor da receita. Eu vendi por R$ 1.500, foi reconhecido na demonstração do resultado, né? Então credita R$ 1.500 em vendas, e como eu vendi a prazo, o cliente, eu teria o direito de receber R$ 1.500 do cliente registrada lá no ativo circulante. O valor que eu vendi, ele saiu dos estoques da empresa, também em pares aqui, olha. Eu credito o valor de mercadorias, imaginando que eu vendi todo esse estoque de mercadorias, então eu vou dar baixa nos estoques de R$ 920, credito mercadorias R$ 920 e reconheço o custo da mercadoria vendida de R$ 920. Então essa baixa que foi dada do estoque, ela foi para a demonstração do resultado como uma conta de custo. Então, para eu vender R$ 1.500, custou R$ 920. E eu reconheço também os tributos incidentes sobre essa venda. Neste caso, como a gente está abordando nesta aula a respeito do ICMS, nós teríamos então ICMS sobre vendas de R$ 270 a débito, que é uma conta lá da DR, e teria ICMS a pagar a crédito, que é uma conta do passivo circulante. Então, esse mesmo procedimento poderia ser realizado para diversas vendas. E ao final do mês, nós teríamos que fazer a apuração tributária. Então, a pergunta é, terá ao final do mês ICMS a recuperar ou ICMS a pagar? O que nós devemos fazer, então, é confrontar os saldos, né? A quanto que nós tínhamos de ICMS a recuperar? R$ 180. E quanto que nós tínhamos ao final do mês de ICMS a pagar, que deu R$ 270. Então, nesta apuração, nós identificamos que neste período a empresa terá ainda um saldo a pagar de ICMS de R$ 900. Então, ela recuperou esses 180 no momento da compra, agora que ela teria a obrigação de pagar o tributo. Então, há uma compensação tributária. Isso acontece com ICMS
E se fosse uma indústria, aconteceria também essa mesma sistemática em relação ao IPI. E ainda, se esta empresa estivesse naquele regime de PIS e COFINS, chamado de regime não cumulativo, também teria o direito de recuperar, né, PIS e COFINS. Então, uma indústria ela pode recuperar ICMS, IPI, PIS e COFINS. Na nossa simulação, nós somos um comércio, né? Então fica mais tranquilo a exposição em relação à recuperabilidade do ICMS, neste caso aqui. E qual foi o resultado? Né? Afinal de contas, a empresa teve essas compras e essas vendas e deu lucro ou deu prejuízo ao final de tudo? Se nós identificássemos uma mini demonstração do resultado, uma mini apuração do resultado, nós teríamos essas condições aqui, né? A empresa, então, ela teve uma receita de R$ 1.500, ela teve impostos incidentes sobre essa receita, no nosso caso ICMS de R$ 200, e teve ainda um CMV de R$ 920. Então, o lucro, ao final do período desta empresa, foi de R$ 370. Então, esta seria a forma de apuração destes tributos. Explicando a vocês o efeito, então, que o ICMS teve na compra e na venda dessas mercadorias. Lembrando que essa sistemática, então, ela é bastante aplicada para aquelas empresas que são contribuintes deste imposto, né? Que ela destaca o ICMS na nota fiscal. As empresas que estão no regime do Simples Nacional, elas não têm essa possibilidade da recuperação dos tributos quando elas fazem operações de compra ou de venda, porque dentro do regime simplificado já há este benefício fiscal. E aí não poderia recuperar, né, as operações de compras e de vendas. Mas as que estão no regime do lucro presumido e lucro real, a sistemática acaba sendo esta. Então, espero que tenha sido bastante válida a aula, que vocês tenham agregado mais conhecimentos relativo a esses tributos, né? Principalmente o ICMS e o IPI. E gostando desta aula, por favor, não deixem de curtir o meu canal no YouTube, Professor Cláudio Marcelo, e compartilhar. Assim nós democratizamos a contabilidade e estendemos para várias pessoas, não só para contadores. Um abraço a todos vocês e nos vemos no nosso próximo vídeo.